Olá pessoal, meu nome é Eduardo Ferreira, sou gerente de produtos aqui na Bracco. O intuito desse vídeo é fazer um procedimento de instalação das câmeras termográficas da Hikvision. Então vamos iniciar aqui. As câmeras por padrão de fábrica, ela vem com um IP fixo, tá? Então ela vem no padrão classe C, 192.168.1.64. Ela já está conectada aqui no switch e ao laptop. Eu vou fixar um IP aqui e deixar na mesma faixa da câmera para que eu possa ter acesso a ela. Então vamos fixar um IP aqui na parte PV4. Vou deixar ela na mesma faixa. Vou deixar aqui final 10. A máscara é /24 mesmo. Tá? Então iniciando isso aqui, eu vou abrir o Internet Explorer para ter acesso à câmera. Aqui na barra do navegador eu vou digitar o IP da câmera, 192.168.1.64. A câmera, como ela é acessada pela primeira vez, ela pede para que seja cadastrada uma senha. Essa senha tem que conter letras maiúsculas, letras minúsculas e números, tá? Um mínimo de 8 até no máximo 16 caracteres. Então nesse campo eu vou cadastrar uma senha, cumprindo aqui, você pode ver que ela tem um nível de força dessa senha, indicando aqui que está cumprindo todos os requisitos necessários. No campo inferior eu repito a mesma senha que eu cadastrei e ela vai me dar acesso, tá? Vamos na parte de configuração. Eu vou em configurações. Na primeira aba aqui na parte local, para que ela funcione perfeitamente, a questão de fazer aferição, de subir essas informações para a central de monitoramento, eu tenho que deixar o formato da imagem aqui. Você pode escolher o tipo da imagem, então eu vou deixar aqui em JPEG mesmo. Eu vou marcar aqui que eu tenho que visualizar essas informações, tá? Como vocês podem ver, ó, visualização da informação da regra de captura. Vou deixar selecionado como sim também exibir as informações, tá? De temperatura. E vou deixar marcado também como sim visualizar essas informações justamente na captura da cena. Pode ser que algumas câmeras venham marcado como não, mas você marca todas elas aqui em sim, tá? No campo inferior eu tenho aqui o botão de guardar essas informações, então você pode ver aqui embaixo que, ó, foi guardado com sucesso. A configuração do equipamento é sempre feito nessa árvore aqui, então eu começo de cima para baixo, tá? Então agora o próximo campo aqui, vamos em sistemas. Aqui eu vou definir um nome para essa câmera dentro do meu sistema, então quando eu for adicionar ela no meu software, no meu gravador, ela vai estar com um nome. Então, por exemplo, eu vou colocar qualquer nome aqui, eu vou colocar o nome da empresa da Bracco, tá? Eu vou guardar, novamente aqui ele me informa que foi guardado essas informações com sucesso. O próximo campo aqui seria a configuração do tempo, então ela vem com o padrão GMT mais 8. Para adiantar o processo, eu vou sincronizar com a mesma hora do meu PC, que está em GMT-3, e o horário. Foi guardado com sucesso. Pode ocorrer de quando você salvar, ele mostrar um erro, mas você clica novamente em guardar, e ele vai indicar para você que foi salvo com sucesso essas informações, tá? É fundamental, agora na aba de manutenção, fundamental que a sua câmera esteja em manutenções. Você vem aqui em tipo de recurso do VCA, que seria Video Content Analytics, a câmera tem que estar configurada como termometria corporal, tá? Se caso a sua câmera ela vier como medição de temperatura, você seleciona termometria corporal e quando você salvar ele vai pedir para reiniciar a sua câmera. Você faça isso, aguarde o processo dela reiniciar e quando ela subir novamente você faça o login na sua câmera e vamos continuar a partir daqui, tá? As outras configurações seriam segurança, se caso for usar criptografia, gestão de conta, que é você criar usuários dentro do seu sistema e dar essas permissões. Então, no caso, como a gente vai estar usando aqui usuário administrador para poder ter acesso a todas as informações e manipular o seu equipamento, vamos dizer assim, vamos deixar com esse login mesmo. Na parte de rede, caso você precise configurar um IP para deixar na sua rede, nesse campo aqui nós fazemos isso, tá? Assim como o DNS, caso você precise fazer um acesso externo,
PPoE, caso seja um 3G que você precisa autenticar, portas, NAT e assim sucessivamente, tá? Em definições avançadas também, nós podemos usar aqui os protocolos SNMP, 802.x e assim vai. O foco aqui é mais fazer o startup dela para que seja usado simplesmente para ter uma volumetria corporal, um sistema que seja standalone ou não, tá? Vamos só realmente ir para as particularidades da câmera para que essa função ocorra com sucesso no sua central de monitoramento. Na parte de vídeo e de áudio aqui, a gente pode mexer nas compressões. Então a câmera aqui ela vem com o perfil com a compressão de vídeo H264. Caso o seu sistema já converse em H265, você pode estar modificando isso aqui, assim como resolução da câmera, taxa de bitrate, taxa de quadro de FPS e assim sucessivamente, tá? A parte de áudio, a câmera possui entrada e saída de áudio para uma comunicação bidirecional. Regiões de interesse, onde você quer destacar uma parte da câmera que seja aplicada uma alta compressão de imagem, tá? No campo imagens, temos aqui a configuração das duas lentes dessa câmera. Essa câmera possui duas lentes. Ela possui essa lente ótica, com a resolução lá que você viu máxima de 4 megapixels. E temos também a segunda câmera aqui que ele informa, que é uma lente termográfica, tá? Onde você só enxerga realmente o calor, né? Tudo que é emissão de infravermelho, você consegue se destacar nessa imagem. Um ponto importante aqui na câmera 1, nesse campo, é setar algumas configurações. E o principal é o ajuste de vídeo primeiramente, tá? Essas câmeras por padrão de fábrica, ela vem em padrão de vídeo Palm, em 50 Hz. Aqui no Brasil a gente usamos um padrão NTSC de 60 Hz. Quando fazemos a mudança, para que atingimos uma resolução e taxa de quadros por segundo, fotos por segundo, vamos mudar isso para 60. A gente clicando fora do campo, ele vai pedir para que reinicie a câmera, tá? Então a gente vai reiniciar a câmera. Eu vou pausar um pouco o vídeo aqui e a gente já... Bom, voltamos aqui, ela já reiniciou. Vamos autenticar novamente, tá? E vamos dar continuidade de onde paramos. Aqui ela já mudou para o padrão 60 Hz. Em ajustes de imagem, você pode mexer em brilho, contraste, saturação, tá? Em exposição de imagem, eu vou deixar aqui 1/120, tá? Ela vem em 1/30. A gente deixa ela em 1/120 para não ficar com rastro na imagem, na hora que ela fazer o crop da imagem. Em definição de luz de fundo, ela vem desabilitada. Vamos deixar o WDR habilitado. Então, como vocês podem ver, não tem uma compensação de luz de fundo. E acaba que meu rosto fica um pouco escuro e pode ser, dependendo do ambiente, ele não faça essa detecção facial. Então isso é ajustado com cada ambiente. Eu vou deixar habilitado. A câmera vem com um padrão em 70, por exemplo. Eu vou deixar 100 aqui, mas isso é ajustado com cada ambiente, tá? Melhoria da imagem. Então, se você for mexer em redução de ruído, se você, de repente, quando a imagem está em modo preto e branco, pode ser que gere ruído na imagem. Aqui você pode fazer esses ajustes, tá? E o NTSC que nós já configuramos, tá? Na imagem da câmera 2 aqui, que é a câmera termográfica, ela não precisa mudar isso, que até então ela é só um padrão de 50 Hz mesmo, tá? Ajuste da imagem, se quiser aumentar brilho ou não. E aqui algumas informações também, tá? Então eu tenho essa imagem, como vocês podem ver aqui, esse branco vivo. Então as cores mais escuras, eles se destacam, tá? Em modo preto. Eu posso deixar em modo fusão, onde ele fica vermelho e também destaca as cores mais quentes, tá? Isso fica a gosto de cada um, tá? Bom, esse aqui não precisa estar salvando. Toda vez que você muda, automaticamente ele já muda também, tá? O próximo campo aqui nós vamos mexer em configuração SD, que é essas informações de nome de câmera, data e hora, que fica exposto na imagem e é gravado dentro da imagem, tá? Eu vou deixar exibindo aqui
o nome da câmera. Ela, como padrão, ela vem com câmera 1. Eu renomeei aqui, acabou dando um problema aqui no meu Internet Explorer. Eu acabei configurando e já deixei dessa maneira. Eu estou mudando aqui agora. Então eu deixei o nome da câmera aqui como entrada principal. Pode ser corredor, pode ser outras informações, tá? Depois de renomear essa câmera, eu vou lá e clico em salvar. Ele guardou aqui com sucesso. Na câmera 2, que é a segunda lente termográfica, eu também posso renomear, como é o caso aqui eu coloquei o mesmo nome da câmera, porém eu coloquei na frente imagem termográfica. Tá? Também exibindo aqui as imagens, informações. Então se eu mudo aqui, você pode ver que ele some as informações de mostrar a hora e mostrar o nome da câmera. Tá? O próximo passo aqui é câmera, máscara de privacidade. Então se de repente tiver algum ambiente que você não quer que fique sendo gravado na imagem, você pode colocar um ícone de censura, por exemplo. Eu posso ativar aqui e posso delimitar uma área. Então eu posso deixar aqui que essa parte da imagem ela possa ser oculto, como eu estou cobrindo o rapaz aqui do lado, tá? E ela não vai estar gravando. Então, por exemplo, se tiver alguma informação que você não queira estar gravando na imagem, você vai lá e pode tirar isso, tá? Sobreposição de imagem, eu posso carregar um arquivo, um logotipo da empresa, alguma coisa. Eu venho navegar, ele pega os formatos de imagem em PNG, tá? E eu subo isso e eu posiciono em algum canto, em alguma parte do vídeo, para que esse logotipo seja gravado junto com a imagem. Tá? Imagem em imagem, eu posso colocar nessa única imagem termográfica, eu posso colocar sobreposição, como vocês podem ver aqui, da imagem termográfica. Então se eu salvo, a imagem termográfica fica como um P2P, vamos dizer assim, né? Ele fica aqui uma picture in picture, fica uma imagem sobreposta aqui, tá? Então isso fica a preferência também. Eu vou deixar normal, vou deixar separado. Em apresentação de VCA, na câmera 1, na imagem ótica, eu não tenho nada a alterar, mas na imagem termográfica eu tenho, tá? O padrão que ela vem aqui, ela vem um ícone de 12, e o pré-alarme ela também vem em verde. Então, o que acontece? Ela está fazendo aqui a detecção da minha face, e está sobrepondo aqui a aferição, a medida aqui da minha temperatura. Então eu posso aumentar o tamanho dessa fonte, então eu vou deixar numa escala maior. Temperatura normal, para mim, a gente vai ver onde a gente vai configurar em estado normal, o que é normal de temperatura para mim. Tá? Em estado de pré-alarme, eu quero mudar essa cor, então eu não quero que fique verde também. Por exemplo, eu quero chamar um estado de atenção, então eu vou deixar ela em amarelo. Em alarme, definidamente, o número que você colocar de temperatura que ele vai alarmar, ele vai ficar na cor vermelha. Então quando eu salvo, ele aumentou o tamanho da fonte para que eu tenha uma melhor visualização da aferição da temperatura. Tá? O próximo campo que nós vamos configurar aqui, já vamos sobre a exposição de evento, a gente não vai mexer. Armazenamento, caso você tenha um cartão de memória na sua câmera para você configurar. Vamos para o campo termometria corporal. Tá? Então aqui nas informações básicas eu tenho que deixar todas essas funções marcadas. Muitas vezes pode ser que elas venham desmarcadas, tá? Algumas funções. Então eu preciso marcar, ativar a medição de temperatura. Eu preciso deixar marcado ativar a temperatura de cor, tá? Que é justamente aquele estado de atenções, normal, pré-alarme e o alarme em si. Exibir as informações de temperatura na transmissão. Eu preciso deixar marcado adicionar dados originais sobre a captação. Então, quando eu subo essas informações para a central de monitoramento, que seja um gravador NVR, que seja o software VMS do próprio fabricante aqui, ele tira um screenshot dessa face e ele sobe isso para as informações da central de monitoramento. Também vou deixar marcado. Adicionar os dados originais da transmissão também. Intervalo de atualização. Então, se ele capta o meu rosto, ele faz a minha aferição, ele manda isso para a central de monitoramento. Então eu deixo aqui, como ele já captou, já mandou um intervalo de a cada 3 segundos, não tem problema. Unidade de aferição aqui, o nosso padrão que nós estamos usando é graus Celsius, tá? Mas eu posso deixar em Fahrenheit e Kelvin também. Amplitude de temperatura. Eu tenho um limite para trabalhar com de alarme de temperatura com essas câmeras termográficas de 30 a 45 graus.
Então, normalmente, um estado de febre seria de 37,5 graus, 37,8, por exemplo. Então, é nesse range de temperatura de 30 a 45 graus que eu vou estar fazendo o alarme na minha câmera, tá? Parâmetros de termometria do alvo. Então, eu tenho aqui a emissividade 0,98. O que seria isso? Tudo que emana calor, tudo que emite infravermelho, ele tem uma escala de emissividade. Então, essa escala é de 0 a 1, onde o corpo humano, a emissividade dele nessa escala é de 0,98, tá? Então, a câmera é específica para fazer a aferição de temperatura de corpo humano. Até a câmera usa uma junção de inteligência artificial para fazer isso, onde ela sincroniza a detecção de face com a aferição de temperatura, tá? Então, a câmera está sendo específica aqui para fazer a aferição de temperatura do corpo humano. Devido a essas características da câmera para fazer a aferição de corpo humano, eu tenho isenção do certificado de registro do Exército, tá? O Exército não considera esse equipamento como um equipamento tático. Então, diferentemente de uma câmera térmica, onde você tem lá variações de menos 60 graus, por exemplo, dependendo do tipo de câmera, até lá, sei lá, 800 graus Celsius, para fazer essas aferições, a câmera termográfica aqui ela está sendo explícita para corpo humano, e o Exército já isentou esses modelos de câmeras aqui do certificado, então é tranquilo, tá? A distância aqui ele deixa self-adaptation, então ele vai se adaptando a essa emissividade de 0,98 do corpo humano para fazer essa aferição. Ou se eu deixar uma distância fixa, por exemplo, eu tenho câmeras hoje aqui que, por exemplo, câmeras com lente de 3 mm, que ela tem uma distância máxima de aferição ali, que o fabricante recomenda de 1,5 m de distância, mas nós já conseguimos testar aqui, a gente consegue fazer uma captação de temperatura bem assertiva em 3 metros. Outras câmeras com as lentes mais fechadas de 6 mm, de 13 mm, e assim as distâncias vão aumentando conforme o range dessa lente, tá? Aqui em distância de modo, vamos deixar self-adaptation. Se caso fosse uma distância fixa, conforme cada câmera, quando você pega o documento técnico de cada câmera, ela vai te dar a distância de aferição que o fabricante recomenda, mas também pode ficar a critério de vocês fazerem os testes também e fazer essas comparações para ver qual é a distância mais adequada, tá? Eu vou deixar self-adaptation aqui, vou guardar essas informações. Tá? Na câmera 2, que seria a lente termográfica, nessa função aqui eu não tenho nada a se mexer. Vamos para a próxima aba aqui, que é a configuração de termometria corporal. Na câmera 1, que é essa imagem ótica que vocês estão vendo, eu tenho que deixar padrão de fábrica, geralmente essas duas funções vêm desmarcadas, tá? Então eu vou informar aqui que a câmera vai fazer a detecção de face, tá? Então, como você pode ver, quando eu tiro, ela fica se perdendo. Então eu deixo a detecção de face para que ela faça a aferição do corpo, tá? Eu quero exibir a temperatura, que é justamente esses caracteres acima da minha cabeça que ele faz essa aferição de temperatura e expõe isso na imagem. Eu vou marcar aqui upload da captura da face. Tá? Então ele vai fazer tudo que é de face que passar na frente da câmera, ela vai fazer a captação, um screenshot dessa face e vai mandar isso para a central de monitoramento. E também vou marcar aqui que ele tem que mostrar no display da face aqui a temperatura e a posição. Tá? Vou salvar. Nessas funções aqui, distância mínima de pupila. O que seria isso? Distanciamento máximo de pupila. Tá? A velocidade de giração, a sensibilidade. Temos aqui o campo de alarme de temperatura e um campo de pré-alarme. Distanciamento mínimo de pupila. Tá? Então eu posso vir aqui, configurar o distanciamento mínimo de pupila, que é esse carinha que está aqui. Então acontece, essa é a distância máxima de uma pessoa distante da câmera que eu quero detectar essa face para fazer a aferição. Então, por exemplo, se eu estou com uma câmera que a lente dela é de, vamos supor, 6 mm, que eu consiga fazer uma captação de até 5 metros de distância, uma pessoa a 5 metros de distância da câmera, eu vou lá e ajusto esse ícone. Você pode ver que o número também é bem dinâmico na parte de mínima, aqui quando eu começo a mexer. Então, se uma pessoa se distancia, eu vou lá e coloco isso aqui justamente na face dela, cobrindo o tamanho do rosto. Que uma pessoa nessa distância, ele vai detectar essa face e vai fazer a aferição de temperatura. Tá? A mesma coisa no distanciamento máximo.
Então eu posso pegar aqui o máximo aqui. Eu estou a mais ou menos, eu acho que uns 2 metros da câmera aqui, 1,5 metro por aí. E eu posso colocar esse ícone também da minha face aqui, ó. Então uma pessoa que a face se enquadra desse tamanho aqui, ele vai fazer aferição. Se eu chegar mais próximo do que isso da câmera, ele vai ignorar, tá? Então eu também salvo essas informações. Como vocês podem ver, eu estou na temperatura aqui de 36,5 graus de frente à câmera. Se eu colocar aqui um exemplo, 36 graus, eu já estou a 36,5, é o estado de pré-alarme. Então quando eu salvo, eu fiquei amarelo. Lembra que nós mudamos lá a cor do estado de pré-alarme, que era 36 na cor amarela, por exemplo. Aqui, se eu colocar 36 de pré-alarme, já fica amarelo, tá? E no meu alarme aqui em si, para mim, considerado febre, é 37,5, 37,2. Cada lugar tem a sua normativa, cada lugar tem as suas regras. E aqui, como você pode ver, a gente trabalha com range de 30 a 45 graus. Então eu posso, por exemplo, a normativa da empresa, do ambiente, da indústria, qualquer lugar que seja aplicado, eles falarem que febre pra gente é considerado 37,5 graus, você faz isso, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, que seria 36,4 e eu estou a 36,5, ele vai ter que gerar um alarme, como aconteceu agora, tá vendo? Então ele deu 36,4 graus, o ícone ficou vermelho e a câmera ela tem um alarme audível, então ela está informando que foi detectada uma temperatura elevada e ela tem som audível também para chamar a atenção, tá? Eu vou deixar aqui novamente 37,5. Eu volto para o estado normal. No estado de pré-alarme vou deixar 37 graus. E aqui o ícone volta a ficar verde novamente, tá? Eu salvei essas informações, já fiz o ajuste de tamanho máximo e tamanho mínimo de pupila, que é o reconhecimento da detecção da face. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, eu tenho aqui um círculo, um retângulo em vermelho. Isso é uma limitação da imagem termográfica, da lente termográfica, tá? Então aqui, como eu tenho uma resolução de 4 megapixels, eu tenho uma resolução muito maior. Na imagem termográfica, eu tenho um limite de 160 por 120, tá? Então por isso que eu estou limitado nesse quadro azul dessa câmera. Então aqui eu vou ajustar o seguinte. Esse área delimitada aqui é esse campo amarelo, maior aqui, tá? Então tudo que eu colocar, por exemplo, aqui dentro, tudo que for de face que vai fazer a aferição tem que estar aqui dentro. Se por um acaso qualquer face que passar fora disso, ele não vai detectar, mas se eu entrar dentro desse quadro, ele tem que fazer a aferição da minha temperatura, tá? Então eu posso delimitar isso também. Então eu tenho que deixar esse quadrado máximo aqui amarelo dentro do vermelho, porque se eu deixar ele fora, ele me dá um aviso de que não foi possível porque os ajustes não estão feitos corretamente. Então, se de repente tem uma triagem, um ambiente que nessa lateral aqui passe outras pessoas que não vai ser aferida, somente dentro desse quadro que vai detectar uma face e fazer a aferição, é aqui que se vai ajustar também. No nosso caso aqui do teste, eu vou deixar ela no máximo que eu puder aqui, tá? E vou salvar essas informações. Então eu quero tudo que for de face que entrar dentro desse quadro amarelo, eu quero que faça a detecção de face e faça a aferição de temperatura. Na imagem da câmera 2, aqui eu vou fazer a configuração do black body. Que quando você vai falar de temperatura, tem uma referência do corpo negro, tá? Que é uma superfície de cor preta e fosca, para que não seja refletido, onde ela vai estar emanando 100% da energia infravermelha ou recebendo 100% da energia infravermelha. Para que serve isso? A câmera, trabalhando sozinha, fazendo a aferição, ela tem uma acuracidade de 0,5 graus, tá? Tanto para mais quanto para menos. Então, ambientes que eu tenha variação de temperatura, que seja próximo de uma porta, onde entra um fluxo de ar muito frio ou muito quente, a câmera tem essa acuracidade de 0,5 graus para mais ou para menos, que é a margem de erro dela. Então, a câmera errando, no máximo que ela puder errar, ela vai ter 95% de acerto, tá? Onde eu precisar ter uma assertividade maior, eu adquiro um equipamento, um acessório, que é chamado de black body, que ela tem que trabalhar em conjunto com a câmera. Então, nessa imagem termográfica que vocês estão vendo aqui, eu tenho que deixar o black body à mostra dele. Então, geralmente eu deixo nos cantos, nas laterais, esse equipamento. A câmera vai estar sempre enxergando ele e essa bolinha azul é onde eu marco ele.
Quando eu ligo ele aqui, ele me mostra aqui o blackboard e a energia sendo que está emanando dele, da temperatura, tá? Nesse equipamento, por ele mandar 100% de energia, eu configuro uma temperatura que ele vai estar sempre aferindo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 40 graus. Ele vai estar emanando exatamente 40 graus. Ele não vai oscilar nem 0,1 grau para cima, nem 0 grau para baixo. Ele vai ficar estaticamente sempre em 40 graus, tá? E eu marco esse pontinho azul onde está meu blackboard, tá? E informo a distância dele. Então, cada tipo de lente que eu tenho nessas câmeras tem uma distância específica que o blackboard vai ficar dele. Então, por exemplo, 1 metro, 2 metros de distância, eu vou marcar a distância do meu blackboard da minha câmera, eu vou marcar a temperatura que está configurada nesse equipamento, e a câmera vai estar sempre olhando ele. Então, quando tenho essa oscilação de temperatura do ambiente, a câmera sabe que aquele ponto ali é o corpo negro dela, que é o blackboard, e ele está a 40 graus. Ele consegue fazer a parametrização de temperatura para evitar o falso positivo. Então, se a câmera eu tenho 0,5 graus de margem de acuracidade, trabalhando em conjunto com o blackboard, eu reduzo isso para 0,3 graus, tá? Então, errando no máximo que eu tiver de errar, eu tenho 97% de assertividade do equipamento, tá? Nesse caso, nós não estamos usando, eu não vou habilitar a função do blackboard aqui, e a gente vai para o próximo campo, que seria a captura dos rostos aqui da face, tá? Eu tenho que deixar marcado nesse campo, que é visualizar as informações, tá? Geralmente, o padrão de fábrica ela vem em personalizar o tamanho desse screenshot, que seria justamente quando ela detecta uma face, ela capturar esse rosto. Então, eu posso personalizar o tamanho e largura dessa imagem. Eu posso deixar simplesmente um screenshot da face. Então, uma foto somente do rosto, ele vai tirar um cropzinho dessa imagem. Eu posso deixar meio corpo, então, por exemplo, ela pode pegar aqui do tórax um pouco para cima, ou uma foto de corpo inteiro. Tá? Para identificação aqui, para uso, eu vou deixar um screenshot apenas da face, tá? A qualidade aqui eu vou deixar a melhor possível e uma resolução de Full HD, tá? Para esse crop aí. Eu vou habilitar, essas informações também vêm desabilitadas, tá? Então eu vou marcar que eu quero, nessa foto aqui, eu quero o nome do dispositivo, quero a data e a hora e as informações da captura ali certinho, tá? Vou salvar. Zona não detectável. Como vocês viram naquele mascaramento que nós fizemos aqui dentro desse quadro azul para detectar uma face, a mesma coisa se aplica à zona não detectável. Então, vamos supor que de repente eu estou fazendo a aferição de temperatura numa zona de triagem, onde as pessoas vão vindo, que seja numa fila ou que seja numa entrada, e eu tenho alguma coisa que pode refletir, que possa, uma área, por exemplo, de passagem que não é para fazer aferição, ou um vidro que possa refletir uma face ou um espelho. Então, como a câmera ela tem apenas o recurso de detecção de face, por mais que seja uma imagem refletida no espelho, ela vai identificar que aquilo é uma face e vai fazer uma aferição. Na superfície de um vidro, por exemplo, vai dar lá 22, 23 graus, dependendo da temperatura que vai estar, tá? Então, eu posso também criar uma zona não detectável. Então, se, por exemplo, nesse quadro azul aqui nós temos uma limitação, nesse ambiente aqui é um outro corredor que não faz parte da minha triagem e eu quero ignorar isso aqui, tá? Eu salvando isso aqui, quando eu entro dentro desse... Quando eu entro aqui dentro, ele totalmente ignora a minha face. Então ele não vai fazer a aferição de temperatura nessa área que eu criei, tá? Eu vou deletar essa parte, vou salvar e vou para configurações avançadas, tá? Em configurações avançadas, muitas vezes, essas funções aqui, ela vem desmarcada. Nessa captura aqui, os parâmetros, eu preciso selecionar aqui que ele precisa carregar essa funcionalidade. O que é? Tudo que a gente marcou lá, a detecção da face, a temperatura, as regras da termografia aqui, corporal, que a gente quer que ele caia. Então, ele carregando isso, ele vai mandar essas informações para a central de monitoramento. No caso aqui que a gente vai estar usando é o software VMS da REC Central, ou os gravadores NVR, tá? Então eu tenho que marcar que ele vai carregar essa funcionalidade. Eu quero, lógico, por ele tirar um print screen de um rosto, dependendo da distância, eu quero a melhor qualidade possível, tá? Eu posso setar algum tempo, algumas coisas, tá? E aqui pra gente fica só nessa parte. Então eu gravo, salvo aqui as informações. A nossa câmera, ela está configurada. Então aqui no monitoramento web, se eu vir aqui em visualizar ao vivo, eu posso ver as duas imagens simultaneamente, tá? Por ela usar o recurso de detecção de face para fazer a aferição, ela não vai me dar alarme se eu tiver com algum tecido que absorva mais temperatura.
Então, por exemplo, eu estou com um isqueiro aqui, onde eu posso ter um calor muito maior, está próximo do meu rosto, tá? Tá no meu corpo, ela não está fazendo nada. Mas se eu levo isso para minha cabeça, ela me gera um alarme. Então, no estado febril, eu vou estar com o meu corpo todo na temperatura elevada. Então, principalmente a região da testa, tá? Então, ela só vai realmente fazer a aferição de temperatura no rosto, no centro da testa. Essas câmeras termográficas da Hikvision, ela tem uma capacidade de fazer aferições de 30 pessoas simultaneamente. Então, quando eu tenho várias faces dentro desse quadro, eu tenho a detecção. Vem mais para cá, para você entrar no campo de aferição. Entra aqui, mais para cá. Aí. Então, assim, 2 pessoas simultaneamente. Então, até 30 faces simultaneamente ele faz aferições em tempo real. Tá? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, é instantâneo, eu não preciso fazer uma pausa, não preciso fazer nada. Então, eu cobri meu rosto, ele para de aferir. A partir do momento que ele aparece um rosto na imagem, é instantânea essa aferição, tá? Ficamos por aqui agora. Então, esperamos ajudar as pessoas aqui, vocês que estão configurando esses equipamentos com esse procedimento. Nos colocamos à disposição para lhes apoiar em qualquer